Sigmund Freud foi um neurologista mais popularmente conhecido como o pai fundador da psicanálise, um conjunto de teorias e técnicas terapêuticas utilizadas através do diálogo entre um paciente e um psicanalista, uma espécie de cura pela fala, para estudar a mente inconsciente, e como um método de tratamento para transtornos mentais. Embora já tenha sido discutido anteriormente, Freud foi o primeiro a popularizar e estruturar o conceito de o inconsciente. Apesar das repetidas críticas ao seu trabalho, ele foi reconhecido como um pensador profundo em sua época e deixou um legado intelectual notável. Você provavelmente já se deparou com o termo lapso freudiano, um erro de fala que ocorre devido à interferência de um desejo subjugado inconsciente ou de uma linha interna de pensamento. Ele chamou os sonhos de realizações de desejos. Sua teoria propõe que os sonhos são um subproduto do estado físico e mental do sonhador durante o sono e distingue entre sonho manifesto, o assunto literal real do sonho, e sonho latente, o significado subjacente desses símbolos. Sendo o sonho latente o sonho real, e o objetivo da interpretação dos sonhos é revelá-lo, por meio de conceitos como condensação, redução e simplificação do rico conteúdo dos sonhos latentes, e deslocamento, processo inconsciente que transfere emoções, ideias e desejos para diminuir a ansiedade. Para Freud, a psique é composta pelo id, ego e superego. O id é o componente instintivo inconsciente da personalidade que está presente no nascimento. É a fonte das necessidades e desejos corporais, dos impulsos e desejos emocionais. Freud acreditava que havia duas pulsões humanas fundamentais, a pulsão de vida e a pulsão de morte. A pulsão de vida ou libido atua de acordo com o princípio do prazer, caracterizado por Eros, bem como a procriação, a cooperação social e a sobrevivência. É orientado para a gratificação imediata do impulso e do desejo e para evitar a dor. A pulsão de morte é caracterizada por Thanatos, que representa a morte e autodestruição, com instintos como agressão e comportamento de risco. O ego age de acordo com o princípio da realidade, procura agradar o impulso do id de maneiras realistas que, a longo prazo, tragam benefícios, em vez de sofrimento. Permite adiar a satisfação das necessidades imediatas e funcionar de forma eficaz no mundo real. O superego reflete a internalização de regras culturais, ensinadas pela orientação e influência dos pais, instituições e modelos ideais. Funciona em contradição com o id. Ele se esforça para agir de maneira socialmente apropriada, enquanto o id deseja apenas gratificação instantânea. Controla o nosso sentido de certo e errado e de culpa, ajudando-nos a enquadrar-nos na sociedade, fazendo-nos agir de forma socialmente aceitável. Assim, o id é o conjunto de desejos instintivos descoordenados, o superego desempenha o papel crítico e moralizador, e o ego é o agente organizado e realista que faz a mediação entre os desejos instintivos do id e o superego crítico. Embora o id seja inconsciente por definição, o ego e o superego são parcialmente conscientes e parcialmente inconscientes. Ao fundar a psicanálise, Freud desenvolveu técnicas terapêuticas como a associação livre, que é o método de ouvir os pacientes falarem por si próprios, trabalhando através do seu próprio material, em vez de papaguear as sugestões dos outros. É o conteúdo da consciência sem censura como auxílio no acesso aos processos inconscientes. Outro fenômeno importante é a transferência, na qual uma pessoa inconscientemente projeta sentimentos em outras pessoas, como transferir sentimentos sobre os pais para seus parceiros ou desconfiar de alguém que se parece com um ex-cônjuge nos modos, na voz ou na aparência externa. O desenvolvimento psicossexual é central para a teoria psicanalítica do impulso sexual. Freud acreditava que a personalidade se desenvolvia através de uma série de estágios da infância, durante os quais as energias libidinais do id concentravam-se em diferentes áreas do corpo. O desenvolvimento de uma personalidade adulta saudável é o resultado da conclusão bem-sucedida de cada uma das etapas psicossexuais. Contudo, se a criança experimentasse frustração, isso poderia levar à fixação, que é o foco persistente das energias de busca de prazer do id nos estágios iniciais do desenvolvimento psicossexual. Essas fixações ocorrem quando um problema em um dos estágios permanece sem solução, deixando o indivíduo essencialmente preso ou fixado naquele ponto de desenvolvimento e incapaz de passar para o próximo, fazendo com que ele experimente uma ansiedade que persistiria na idade adulta como uma neurose. Um transtorno mental funcional. A primeira é a fase oral, que começa desde o nascimento e dura cerca de 1 ano.
A boca do bebê é o foco da gratificação libidinal derivada do prazer de alimentar-se no seio da mãe e da exploração oral de seu ambiente. Neste estágio, o ID domina, porque nem o ego nem o superego estão totalmente desenvolvidos e toda ação é baseada no princípio do prazer. O ego está se formando lentamente à medida que o bebê começa a desenvolver uma imagem corporal e a adiar a gratificação. O desmame, ou processo de retirada gradativa do leite materno do bebê e introdução em outra dieta, faz com que o bebê perca a intimidade física com a mãe. Isso aumenta a autoconsciência do bebê de que ele não controla o ambiente, portanto, aprende sobre a gratificação atrasada. Problemas durante esta fase podem fazer com que o bebê desenvolva uma fixação oral durante a vida, caracterizada por imaturidade, passividade e otimismo irrealista. O segundo estágio do desenvolvimento psicossexual é o estágio anal, que vai dos 18 meses aos 3 anos. O controle dos movimentos intestinais é a experiência-chave da criança. Ele resulta em conflitos entre o ID, se exigindo gratificação imediata, e o ego, se exigindo gratificação retardada, e na eliminação de resíduos corporais. As fixações neste ponto do desenvolvimento podem levar ao que Freud chamou de personalidades anal-retentivas e anal-expulsivas. Na personalidade retentiva anal, os pais podem ter enfatizado demais o controle dos movimentos intestinais, o que pode levar ao desenvolvimento de uma personalidade compulsiva, uma pessoa muito preocupada com a limpeza e a ordem. Na personalidade anal expulsiva, uma ênfase insuficiente no controle dos movimentos intestinais pode levar ao desenvolvimento de uma personalidade autoindulgente e a distúrbios ambientais. A resolução do conflito id-ego está na adaptação da criança às influências dos pais, ensinando o valor e a importância da limpeza física e da ordem ambiental, produzindo assim um adulto autocontrolado. Contudo, não deve ser desenvolvido com a vontade dos pais, o que cria um fraco senso de identidade, mas com o ego da criança. A terceira fase é a fase fálica, que ocorre dos 3 aos 6 anos. Nesta fase, as crianças tomam consciência do seu corpo e do corpo das outras pessoas, aprendendo as diferenças físicas e sexuais entre homens e mulheres. A experiência decisiva é o complexo de Édipo, que originalmente se refere ao desejo sexual de um filho pela mãe ao mesmo tempo em que concentra a rivalidade emocional contra o pai. É um desejo dos pais tanto nos homens como nas mulheres, e que os rapazes e as raparigas vivenciam de forma diferente, os rapazes numa forma de ansiedade de castração, as raparigas numa forma de inveja do pênis. Isto cria um mecanismo de defesa psicológica inconsciente que reduz a ansiedade decorrente de estímulos inaceitáveis ou potencialmente prejudiciais. O primeiro mecanismo de defesa é a repressão, o bloqueio de memórias e impulsos emocionais da mente consciente. O segundo mecanismo de defesa é a identificação, pela qual a criança incorpora, ao seu ego, as características de personalidade do genitor do mesmo sexo. Freud considerou este o resultado bem-sucedido do complexo. O quarto estágio é o estágio de latência que vai dos 6 anos até a puberdade, onde a criança consolida os hábitos de caráter que desenvolveu nos 3 estágios anteriores. Quer a criança tenha resolvido com sucesso ou não o complexo de Édipo, os impulsos instintivos do ID são inacessíveis ao ego, porque os seus mecanismos de defesa os reprimiram durante a fase fálica. Consequentemente, como esses impulsos estão latentes, ocultos, e a gratificação é adiada, a criança deve obter o prazer da gratificação direcionando os impulsos libidinais para atividades externas, como escola, amizade e hobbies. O último estágio é o genital, que vai desde a puberdade até a vida adulta. Sua finalidade é o distanciamento psicológico e a independência dos pais. O ego estabelecido no indivíduo muda da gratificação instantânea para o desejo gratificante através da responsabilidade, família, amizade e relacionamento. No entanto, uma fixação psicológica pode causar grande dificuldade na formação de um relacionamento sexual saudável com outra pessoa. Embora muitas das suposições de Freud tenham sido questionadas desde o advento de seu trabalho, ele continua sendo o pai da psicanálise e um contribuidor significativo para a compreensão da personalidade humana, através dos resultados de conflitos internos, em grande parte inconscientes, entre as estruturas da mente humana. A dinâmica desses conflitos ao longo dos primeiros estágios de desenvolvimento pode determinar a personalidade de um indivíduo ao longo de sua vida.